Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 19. Juízes 19. Glória a Deus. Acharam? Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Acharam Juízes 19? Vamos ler do versículo 1 ao 4. E eu quero pedir para você deixar a sua Bíblia marcada nesse texto, que depois a gente vai ler mais alguns versículos, amém? Juízes 19 diz assim: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo conseguido seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Amém? Pode sentar-se. Eu quero perguntar quem esteve aqui nesses dias desde sexta-feira. Quem esteve participando desse congresso? Quem foi abençoado, diga assim, glória a Deus. Quem foi muito abençoado, diga glória a Deus, aleluia. Amém. Eu fui muito abençoada. O pastor vai falar? Só um minutinho. Pausa. Amados, a nossa oferta, ela quase deu. Então agora vai ser uma oportunidade única. Faltaram R$150 para dar os R$7.000 do mês. Alguém quer contribuir? Quanto você dá? Acabou? Fechou? Então, vamos glorificar o Senhor? Glorifica o Senhor. Aleluia. Glorifica com força, amado. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deus ele realmente é fiel. Então, esses casais que estiveram aqui nesses 3 dias desde sexta-feira, com certeza foram grandemente abençoados. Eu posso dizer que eu fui muito abençoado, os pastores ficaram na minha casa, então foi muito bom, né? A gente recebe mais ainda, né? Graças a Deus. E nós vimos então na sexta-feira, com o pastor que esteve aqui, ele esteve nos falando a respeito de Davi. E depois eu fiquei pensando naquilo, tudo que o pastor falou e no testemunho deles. E como que é possível um homem como Davi, que foi chamado, escolhido por Deus, mesmo quando o pai dele o rejeitou, esquecendo de trazer todos quando foi chamado todos os irmãos, Davi ficou lá, não foi lembrado pelo pai, mas mesmo assim Deus o escolheu, o chamou, porque Deus tinha algo na vida dele e ele foi ungido por Samuel. E Davi foi crescendo e Deus o foi constituindo e Davi pôde matar o leão, pôde matar um urso e ele matou um gigante. E até chegar na constituição dele houve um tempo, a constituição de rei. E o pastor falou que ele era um músico, ele tocava, e a Bíblia nos fala isso. E quando Davi tocava, era tanta unção, era tanta presença do Espírito Santo, que o demônio que estava em Saul saía.
Já pensou o que é isso? Porque a palavra de Deus diz que o louvor liberta. E quando você se entrega para o louvor, há libertação. E como é possível que um homem como Davi pôde adulterar? Pôde cair no pecado com Betseba? Como é possível que um homem como Davi pôde cometer um assassinato? O que faltava? E o pastor esteve falando a respeito dessas coisas, do que é uma verdadeira comunhão com Deus, que o que falta na nossa vida, o que completa a nossa vida, nós aprendemos, não é a outra pessoa, mas é o próprio Deus. E depois nós vimos no sábado, que eu achei tremendo isso, que família é o casal. De tantas vezes que participei de encontro de casais, eu nunca ouvi essa frase, família é o casal. Os filhos são expansão da família. Eu achei isso demais, porque os filhos vêm e vão, mas o casal fica, né? E até que a morte os separe, em nome de Jesus, né? Então, nós pudemos receber essa palavra e entender que na nossa vida, na vida de um cristão, não pode haver espaço para outra palavra contrária à unidade, contrária à bênção que Deus tem para a família. E hoje de manhã, então, nem se fala. As mulheres que estavam aqui foram abençoadas? Amém? A pastora Rose estava falando comigo depois do encontro aqui. E ela perguntou, foi bom? Eu falei, foi muito bom. Para mim foi muito bom. Né? A forma que ela colocou. E nós pudemos ver que nós somos amadas. Deus desejou criar a mulher. Deus deu capacidade para a mulher ser uma auxiliadora. Deus, né, fala e deseja que nós entendamos isso, que o amor dele está sobre a nossa vida e que nós temos valores para Deus. Quando muitos falam que não temos, Deus olha e fala, você tem valor. E os homens foram grandemente abençoados, porque eu já fiquei sabendo um pouco, né? Claro que eles não contam tudo, né? Vocês sabem, né? O homem é bem fechadinho assim, não é igual a mulher que quer falar tudo, né? Mas o Valceli me falou alguma coisa e o pastor também lá em casa pôde falar alguma coisa da função do homem como cabeça, como sacerdote. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos entender que Deus, Ele é o Deus da família. Deus, quando Ele criou Adão e Eva, quando Ele olhou para Adão, Ele olhou e falou, não é bom que o homem esteja só. Então eu vou criar uma mulher, uma auxiliadora para ele. E Deus então dá para Adão Eva. E Deus olha para eles e fala, olha, que vocês cresçam, que vocês multipliquem, que vocês sejam férteis, frutíferos. E Deus coloca sobre a vida deles a bênção da família. E um pouquinho mais quando nós andamos na palavra de Deus, nós encontramos Deus falando para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, então, nós encontramos Deus abençoando a família. E quando a gente vai para o livro de Êxodo, o povo estava vivendo debaixo de uma escravidão ali no Egito, e Deus ouve o clamor daquele povo e resolve libertá-los daquela escravidão. E antes deles saírem, Deus institui a Páscoa. E esse tempo eu estava estudando a respeito disso e eu achei muito interessante. Algo que, assim, nunca tinha me chamado tanta atenção. Que quando Deus institui a Páscoa, Ele fala para as famílias pegarem um cordeiro e fazerem uma ceia. Matarem aquele cordeiro, sacrificarem e para que eles comessem em família. Porque certamente aquilo que eles enfrentariam ali no deserto, as lutas, as coisas do deserto, viria para matar, para destruir a família. Então eu creio que aquela instituição da Páscoa em família é porque Deus queria abençoar a família. E quando nós olhamos no livro de Neemias, havia uma destruição em Jerusalém. E quando Deus
chama Neemias para que houvesse aquela restauração dos muros, Deus dá uma estratégia para Neemias e ele fala, olha, cada homem vai construir o muro em frente à sua casa. Em frente à sua casa. Para quê? Para que aqueles homens pudessem estar ali trabalhando e protegendo o quê? A família. Deus tinha essa preocupação e Deus continua tendo essa preocupação para que as famílias continuem sendo abençoadas. E é tremendo quando a gente olha para o livro de Joel. E o Senhor diz, derramarei o meu espírito sobre vossos filhos, sobre as vossas filhas, eles terão visões, os vossos jovens terão visões. E Deus vai falando ali para quem? Para a família. Porque ele fala de pais, ele fala de filhos, ele fala dos velhos, ele fala de família. Deus quer abençoar a tua e a minha família. Amém? Diga para o teu irmão, Deus tem a bênção da família para nós. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós começamos a enxergar que Satanás ele se levanta com toda a sorte de violência para destruir aquilo que é a primeira instituição de Deus na terra, que é a família. E quando Satanás se levanta para destruir a família, ele quer o quê? Afrontar a Deus. Porque se Deus institui a família, se Deus diz que para Abraão que em Abraão as famílias da terra serão benditas, então Satanás quer afrontar a Deus. E ele vai se infiltrando sorrateiramente nos nossos lares. Ele vai roubando aquilo que é a nossa primícia. Ele vai destruindo os nossos filhos. Fazendo com que os filhos cresçam debaixo da rebeldia, sem limites. Levando filhos a desonrarem os pais. Levando filhos a falarem assim, você já está velho. Não valoriza mais a opinião do pai, porque acha que o pai ficou velho. Achando que é suficiente para falar e pensar o que quiser. E Satanás vai se infiltrando nas famílias, destruindo o relacionamento homem e mulher, a vida sexual. Porque ele deseja afrontar a Deus e ele vai escravizando. E nesse texto aqui, nós encontramos um levita. E ele resolve se casar com uma concubina. E eu estava pesquisando o que realmente descreve a palavra concubina. Concubina é mais que uma escrava, mas é menos que uma esposa. E eu fiquei pensando, é uma amante. Na época patriarcal era possível. Hoje não é mais, mas acontece muito. Né? Não é uma escrava, mas não é a esposa. É a secundária. E ao olharmos aqui para esse texto, diz que aquele homem pegou uma concubina de Judá e se casou, não, levou para morar, não sei como que era o ritual. Mas o fato é que depois de 4 meses, diz aqui o texto que nós lemos, que aquela concubina se aborreceu do seu marido. Ela se aborreceu do seu marido e ela resolveu voltar para a casa do pai. Você já viu essa história? Quem já ouviu uma história assim? Que a mulher ou o marido resolveu voltar para a casa do papai, com 40 anos de idade. Que lindo, né? Resolveu que vai morar de novo com o pai e com a mãe. Então, nesses 4 meses, coisas começaram a acontecer. Porque Satanás, ele age, queridos, na legalidade. Quando você vai abrindo espaço na sua vida espiritual, na falta de comunhão, na falta de oração, na falta do interesse de estar na casa, na presença de Deus, quando você abre mão do seu TSD, quando você abre mão de buscar ajuda, quando está com dificuldades no casamento, você vai dando legalidade para que Satanás comece a agir na sua vida, na sua casa, e comece a trazer destruição.
E as atitudes impensadas daquela mulher, daquela concubina, trouxeram consequências seríssimas. E começou a haver uma assolação. A primeira coisa, aquela mulher abriu mão do seu marido. Não abra mão do seu marido. Amém? Mulher, não abra mão do seu marido. Ainda que esteja difícil, nós ouvimos hoje a pastora falando. Ele é o teu marido. É aquele que Deus te deu. Não fique olhando para a falha, não fique olhando para o defeito. Olhe para aquilo que Deus colocou nele. Nós aprendemos que nós temos que olhar o nosso marido com os olhos de Deus. Como que Deus o enxerga. Aquela mulher abriu mão do seu marido por 4 meses. E eu fico pensando, o que aconteceu nesses 4 meses? Quais foram as tentações que esse homem viveu? Quantas mulheres se ofereceram para ele? Porque vocês acham que o mundo antigamente era diferente de hoje nessa questão? Não era. Nessa questão de prostituição, de mulher dando em cima de homem, homem querendo mulher. Não era. Era um pouco mais escondido, eu acho, né? Que hoje está muito assim aberto. Mas acontecia. Então, nesses 4 meses, muitas coisas aconteceram, brechas foram abertas. E quando nós paramos de orar, quando nós paramos de ter comunhão, quando nós achamos que não tem mais jeito e nós deixamos ficar solto, Satanás entra e vai assolando. E chega um momento que a gente acha que não dá mais para fazer nada. Só que quando nós olhamos para o Senhor, Ele nos fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Quando você começa a buscar o Senhor e entender que Ele tem restauração, que Ele pode mudar, e quando você se abre para isso, há uma transformação. Aquele homem, depois de 4 meses, resolveu ir buscar a sua mulher. E ele chegou lá na casa do pai dela, o homem ficou todo feliz, ela falou para ele entrar. E eles ficaram alguns dias hospedados ali, nós não lemos todo o texto, mas o pai dela falou, fica mais um dia. Fica mais um, e eles ficaram alguns dias ali, até que chegou um dia que ele falou, não, agora nós vamos embora. E nessa ida, as coisas começaram a acontecer. Olha aí comigo no versículo 11, eu quero ler com você. Juízes 19, deixa esse texto aberto. Juízes 19, vamos ler o versículo 11 e 12, que diz assim. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo se adiantado declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor, caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passamos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse, não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Eles foram embora, o servo, o empregado daquele homem falou, olha, já vai anoitecer, vamos ficar nessa cidade que eles estavam passando. Mas o seu senhor falou, não, é melhor a gente ficar numa cidade onde seja do povo de Israel. É mais seguro. É mais seguro nós estarmos com pessoas conhecidas. Então, eles resolveram ir para aquela cidade. E eles ficaram ali numa praça. Eles iam passar a noite numa praça. Veio um homem, os viu ali e falou, olha, não fiquem aqui. Eu quero que vocês venham comigo para minha casa. Ali eu vou cuidar, vou dar comida. E eles aceitaram um convite. Então, eles foram para a casa daquele senhor. E olha o que aconteceu. Versículo 22, vamos ler. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura.
minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais tal loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. O primeiro erro daquela mulher, ou melhor, a primeira consequência do erro daquela mulher, quando eles estavam ali, recebendo comida, se alegrando, bebendo, chegam aqueles homens, filhos de Belial. Belial significa indigno, tomados por demônios, homens sem integridade, sem moral. Eles foram ali e falaram, olha, entrega esse homem. Só que mulher naquela época não valia nada. Olha, eu dou a minha filha virgem, tem até a concubina dele. Mas na hora que os homens ameaçaram, quem sabe entrar na casa, ele pega e dá a concubina. Aquilo que era o retrato de uma noite de paz, de alegria, de festa, se transformou num negócio de violência. Porque passaram a noite inteira abusando daquela mulher, como se ela não fosse nada. E deixaram ela cair dali. Nós vemos aqui que o erro de uma mulher que resolveu voltar para a casa do pai, trouxe para ela uma coisa horrível, uma destruição. Porque ela foi traída pelo dono da casa. Aquela cena doméstica de amizade, porque estava no meio do povo de Israel, foi transformada numa loucura. Porque aqueles homens não tinham temor a Deus. Aqueles homens não sabiam mais nada de valores espirituais, embora fossem homens do povo de Israel. Queridos, quantas vezes nós temos visto, e isso foi falado sexta, foi falado ontem pelo pastor, que dentro da nossa igreja existem pessoas assim, pessoas que estão embrutecidas, pessoas que não têm mais temor a Deus, que acham que o fato de estar em um culto, estar frequentando uma corda é o suficiente. Pessoas que ouvem a palavra, mas tratam a palavra como um nada. Porque a palavra não traz uma mudança, uma prática de vida, fica cada um no seu achismo. Sem temor a Deus, sem princípios, sem respeito. Está cheio de gente assim. E o Espírito de Deus quer nos transformar, amém? Quer tirar toda a dureza do coração, quer tirar toda a fragilidade que existe muitas vezes na vida da mulher, toda a birra, como nós ouvimos também, como o pastor falou, tirar toda a nhaca do relacionamento, para que não venha destruição. Então, a dureza do coração, a falta de temor, a falta de comunhão com Deus, porque existem pessoas que não conseguem nem orar, que não conseguem ouvir a palavra, que dormem. Tem gente dormindo. É interessante, mas isso acontece. Porque falta comunhão com Deus. Porque falta princípios, porque falta a palavra. E a palavra é aquilo que liberta. Não é um conselho, não é a palavra, é Jesus Cristo, é o poder do Espírito que transforma. Ninguém pode transformar ninguém, mas o Espírito pode todas as coisas. Mas eu preciso desejar, eu preciso falar, Senhor, eu tenho problema. Senhor, eu não consigo mudar. Senhor, eu sou orgulhosa, eu sou arrogante, eu sou dura, eu tenho tratado mal meu marido, eu desrespeito. Eu não consigo orar, o meu coração é duro. Eu preciso reconhecer e eu preciso falar, Senhor, me limpa. Eu quero ser limpo pela tua palavra. Eu quero beber da água viva que sai do teu altar. E eu quero que essa água entre, me lave, me purifique. E me faça ser luz nessa terra.
aonde eu andar, para viver a bênção da família, para ser um referencial de família. Aqueles homens perderam todos os princípios. O levita achou que estando numa cidade do povo de Israel seria melhor. E o próprio povo fez isso. Em segundo lugar, o que aconteceu com aquela mulher? Ela foi tratada com frieza pelo marido, sem compaixão. Olha comigo o versículo 26. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Ela caiu e ficou ali, ela ainda estava viva. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse, levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Olha que coisa terrível. Aquele homem passou a noite ali, sei lá, se dormindo, fazendo o quê? Mas ele olha para ela, fala, levanta. Como se fosse um pedaço de pau ali. Levanta. Vamos continuar, vamos para casa. Não foi nada não, deixa isso para lá. Porque tem homem que é insensível desse tanto. A mulher está lá se acabando. Tá certo, que às vezes querendo chamar atenção, né? Vamos combinar. Mas não interessa. Está lá, né? Chorando, triste. E ó, para com essa besteira aí. Levanta daí. Tem homem que é assim, que só trata, ó, que nunca sabe falar, eu te amo. Em casa é ao contrário, graças a Deus. As meninas que me chamam de urso polar. Se ele ligar 10 vezes no dia, as 10 vezes ele fala que me ama, Jesus. Eu falo, eu também. As meninas falam, mãe, fala eu te amo, não fala eu também, né? Mas é tanto eu te amo. Mas não estou reclamando. Mas tem homem que não sabe. Não sei. Tem homem que acha que não aprendeu. E tem mulher também que não aprendeu. Que acha difícil. Às vezes porque sofreu tanto. Às vezes porque já passou tanta coisa na vida, ficou endurecido. Queridos, o congresso não é à toa. O Espírito Santo quer agir e tirar a dureza do nosso coração. Amém? Ele quer nos transformar. Nós não fazemos um congresso à toa. Só para ser bonito. Não é isso. Nós fazemos para que o Espírito de Deus venha e inunde cada família. E que na igreja sejam levantadas famílias benditas. E que você possa ser referencial para outras vidas. Então, se você não fala eu te amo, olha hoje para o teu marido e para a sua esposa e fala eu te amo. Se você não consegue nem olhar no olho dela, experimenta hoje. Não vai ficar cego. Pelo contrário, vai brilhar. Nossa, faz tempo que eu não reparo em você. Porque é assim. A gente tem que aprender. Né? O homem gosta de falar que a gente gosta de sapato, né? E a gente gosta mesmo. Né? É um problema na vida da mulher, é o sapato. Mas você põe um sapato, você quer que o marido fale, nossa, que sapato bonito. Sei lá, eu espero. Né? Você põe uma roupa, pelo menos de vez em quando, ainda que você achou que está feio, fala para ela que linda que você está. Sei lá, só para agradar, vale a pena. Mulher precisa disso. Só que o homem também precisa. O homem também precisa que as mulheres olhem para ele e falem, essa roupa não ficou bom, querido, vamos trocar? Mas a gente tem que cuidar, pastor. A gente tem que cuidar, porque o homem é meio relaxado, né? Hoje meu marido pôs uma camisa que ele olhou para mim, para Mel, com blazer lá na sala. Não vai dar. Ele falou, tá bom, eu e a Mel. Não vai dar. Troca correndo, porque a combinação é 0. Então, a mulher precisa cuidar.
precisa agradar também. Faz alguma coisa que ele goste. Inventa, eu não sei, aprende. Pergunta para quem sabe. É tempo de mudança. Amém? Fala para tua esposa, para o teu marido, é tempo de mudança. Agora pergunta para ele, você quer mudar? Quem quer mudar? Quem quer? Amém? É tempo de mudança. É tempo de mudar com os nossos filhos. Sabe, uma das coisas que o pastor me falou sexta-feira aqui, o pastor Theo, me chamou muita atenção, ele contou que ele esteve lá com o Poyunchu, né? E ele falou que, o pastor Poyunchu falou para ele, olha, nós mais erramos do que acertamos, né? E eu fiquei pensando, nossa, como é verdade. Eu não sei se ele estava se referindo só ao ministério, mas é uma verdade. A gente erra, às vezes até querendo acertar, e erra. Só que aí a gente julga, a gente acusa. E é tempo de mudar. É tempo de cumplicidade. É tempo de andar em aliança. É tempo de viver aquilo que a palavra de Deus fala. Coitado da mulher, já estava lá, quase morta. Eu acho que a atitude do marido matou de vez. Não sei, eu tenho essa impressão. Porque eu acho que a mão dela estava sobre ali a porta, né? Então, ela tentou entrar, ela tentou pedir socorro, mas ela estava tão ferida que não conseguiu. E existem homens e mulheres tão feridos emocionalmente, que estão dando um grito de socorro. Me ajuda, olha para mim. Eu preciso do seu carinho, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua palavra. Ou como o pastor Theo falou, eu preciso só que você esteja ao meu lado. Dá para ficar comigo? Só isso. Só que você esteja comigo já é suficiente. Tempo de mudança. Amém? Tempo de mudança. E nós vemos aqui a degradação espiritual. Porque aquela mulher, ela foi estuprada, ela foi torturada. E não foi com um homem só, vários homens. Porque nós lemos, vários homens daquela cidade foram lá. Vários homens. Eu fico imaginando que horrores que aquela mulher passou, sem ter ninguém para defendê-la. Só que isso são situações que estão ocorrendo todos os dias aí. Quem nunca viu isso acontecer? Quem nunca ouviu falar na televisão que isso aconteceu? Quantas mulheres violentadas, mas dentro dos lares existem mulheres violentadas emocionalmente, feridas, mulheres que foram tão maltratadas, tão desprezadas, tão rejeitadas, que se sentem humilhadas, que se sentem fracassadas, e homens também. Homens que assumiram uma posição de autodefesa, porque a mulher criticou tanto, assumiu tanto a postura dele, o lugar dele, que ele se encolheu. Então hoje ele só sabe ser bruto, só sabe ser estúpido, porque ele também está ferido. Deus quer restaurar. Ainda que você tenha sido rejeitado, ainda que essa rejeição venha da sua infância, daquilo que você viveu na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, Deus tem um tempo novo para a sua vida. Deus tem um tempo novo de cura. Deus tem um tempo novo de restauração. E essa tortura, essa dor, essa lembrança, ela pode sair da sua vida se você deixar o Espírito Santo fazer uma obra completa. Se você entender que sem o Senhor você não pode fazer nada, mas com Ele você pode todas as coisas. Inclusive, viver a restauração da tua casa. Inclusive, viver a restauração da tua família. Cada vez mais, o mundo vem trazendo isso. Essa violência, essa destruição completa. Cada vez mais, nós temos visto famílias assoladas, filhos perdidos,
filhos sem identidade, mulheres sem identidade. E eu quero te dizer uma coisa: Satanás não quer destruir uma pessoa somente. Ele quer destruir uma família, ele quer destruir uma cidade, ele quer destruir a nação. Lá no versículo 27, continua comigo, no versículo 29, diz assim: chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes. Olha o que aconteceu. E as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Você já imaginou? Aquele homem pegou a mulher, levou para a casa dele e esquartejou a mulher. Esses tempos aí, estava na moda isso, né? Então, teve um tempinho aí que estava na moda. Aparecer corpos esquartejados dentro de mala. Ele pegou, cortou 12 partes e enviou para cada tribo. Olha que coisa. Nunca tal violência havia acontecido. Porque Satanás não quer a destruição de uma única vida, uma única família. E o que aconteceu? Depois você pode ler toda a história. A revolta daquele homem gerou uma guerra. Porque os homens de Israel, os valentes, diz o texto que os valentes de Israel começaram a se juntar para ir contra os benjamitas. Aquela tribo que havia praticado essa maldade. E eles foram se juntando, e eles queriam acabar, e houve uma guerra, e diz a palavra no texto, que aquela tribo foi extinguida, foi acabada. Quantas crianças, quantas mulheres ficaram viúvas, quanta dor. Você acha que Deus se agrada da dor? Você acha que Deus se agrada da violência, da guerra? Não. Quando um casal se separa, quem que mais sofre? Os filhos. E geralmente, os filhos crescem revoltados, abandonados. Quando nós tratamos com pessoas homossexuais, e você começa a lidar com essas vidas, você vai ver que a família é destruída, que teve problema de criação, porque Satanás foi habilitado. Satanás não quer destruir uma única vida, mas ele quer destruir uma nação, a sociedade, ele quer destruir a igreja. Quando uma família é destruída, quando há uma separação, a igreja sofre, o corpo sofre, Satanás é habilitado. E nesses dias, nós vimos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É poderoso para restituir, é poderoso para fazer o impossível. Casal que fala não tem mais jeito. Tem muitos casais que vivem dentro da mesma casa, só porque não tem outro lugar para ir dormir. Então vamos ficar na casa, né? Porque dividir a casa vai ser problema. Então, por conveniência, vamos ficar na mesma casa. Deus não quer isso. Deus quer a restauração. Deus é o Deus da restituição. Amém? Deus quer que a tua família seja bendita. Como está o seu casamento? Como está o teu sentimento? Será que você perdeu a sua identidade? Mulher, você que esteve aqui, qual é a voz que você está ouvindo, como a pastora Rose ministrou hoje? Qual é a voz que você está ouvindo? Porque Eva ouviu a voz da serpente. Marido, qual é a voz que você tem ouvido? Você tem sido levado pelo quê? Mas o Deus de graça, o Deus de misericórdia, Ele está aqui nessa noite. E nós precisamos ter atitudes para viver essa restauração. A primeira atitude é entender que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, o que mais? É a verdade e a vida.
Diga comigo, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Fala para o teu marido, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Entendeu? Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, então Ele está te dizendo que existe um caminho para a tua família. Existe uma verdade que liberta. Amém? Existe uma vida para ser vivida em família. Você quer isso? Amém? Nós precisamos entender que o Jesus, Ele é o El Rafá, o Deus que cura. Diga para o teu marido, para a tua esposa, Jesus é o Deus que cura. E Ele tem palavra de vida e de cura para nós vivermos. Amém? Abra comigo o Salmo 103. Salmo 103, o versículo 3. Olha comigo esse salmo. Acharam? Salmo 103, o versículo 3. Diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quantas enfermidades? Quantas? São emocionais também? São físicas? Deus tem cura. Deus, Ele pode sarar todas as coisas. E no Salmo 107, olha aí comigo, Salmo 107, o versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Fala para a tua mulher e para o teu marido aí. O Senhor envia a palavra que sara e que livra do que é mortal. Amém? Qual é a situação que tem matado o seu relacionamento? Hoje você vai orar e colocá-la diante do Senhor. Hoje você vai entender que você precisa ser liberto e curado pela palavra. Que Ele tem essa restauração. E você vai falar, Senhor, a situação é essa, na minha vida, no meu casamento. Envia a tua palavra e me cura. E me livra daquilo que está tentando trazer morte. E em terceiro lugar, Deus tem um tempo novo para nós vivermos. Diga para o teu marido, Deus tem um tempo novo para nós vivermos. Em todas as áreas. Abra comigo sua Bíblia, no livro de Isaías. Isaías, capítulo 43. Isaías 43. O versículo 18 e 19. Diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Diga comigo, Deus tem um novo tempo para a minha vida. Eu não vou mais considerar as coisas passadas, mas eu vou enxergar o caminho que Deus está fazendo para eu passar. Amém? Deus tem um caminho. Aonde havia sequidão, Deus tem água, Deus tem abundância, Deus tem refrigério para a tua casa. Amém? E ainda em Isaías 48, o versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém? O Senhor, Ele nos ensina e Ele nos guia no caminho que nós devemos andar. A palavra está sobre a nossa vida. A escolha é de cada um. Amém? Diga para tua esposa, para o teu marido, a escolha é sua. A escolha é minha.
A escolha é nossa. Amém? Você faz a escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Eu posso escolher viver a bênção da palavra, ou eu posso escolher viver a destruição que Satanás quer. Eu posso escolher viver num ringue, lutando contra o meu marido, discutindo por tudo, brigando por qualquer coisa. Posso escolher viver na gritaria, ou eu posso escolher viver a palavra que me liberta. Eu posso escolher ser cheia do fruto do Espírito. Eu posso escolher viver o novo tempo que Deus tem para a minha vida. Nós começamos aqui com um porta-retrato aqui, os dois no ringue. Ergue aqui para mim, Gra, por favor, esse outro porta-retrato aqui. Para quem não esteve aqui sexta-feira, esse que está deitado. Mostra assim para mim. Ao contrário. Aí. Ergue bem alto, Gra. Esse porta-retrato aqui estava na sexta-feira. Eles no ringue, porque tem casa que é assim, só destruição. Muitos estavam assim na sexta-feira quando chegaram aqui. E muitos não conseguiram nem chegar, porque nós tivemos várias inscrições, né, de pessoas que não vieram. Porque até para vir num evento desse, onde vai se tratar de família, de casal, é difícil. É uma guerra, queridos. E você esteve aqui porque houve muita oração e jejum a favor desse congresso. Então, muitos começaram assim. A casa desarrumada, como estava no primeiro dia, Deus foi transformando. E hoje, nós estamos assim. Ergue esse para mim agora, Gra, fazendo um favor. E hoje, esse é o porta-retrato que está aqui. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Amém? Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode pedir, pensar, imaginar. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Essa é a palavra libertadora que Deus tem para a nossa vida. Eu quero orar por você. Obrigado, Gra. Abaixa a sua cabeça. O Espírito de Deus nos trouxe aqui. O Espírito de Deus preparou cada casal para estar aqui na sexta, no sábado, e mesmo você que por algum motivo não veio, a palavra está liberada também para a sua vida, porque você faz parte da família de Deus. Em nome de Jesus, deixa o Espírito do Senhor restituir a tua vida. Deixa o Espírito de Deus trazer de volta a tua alegria, os teus sonhos. Deixa a vida entrar em você. E para que isso aconteça, o primeiro passo, você tem que desejar ter Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Para que você viva o sonho de Deus, você precisa desejar. Você precisa falar: Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu quero convidar você que está aqui hoje, que quer entregar a tua vida para Jesus Cristo. Talvez você já até tenha vindo algumas vezes à igreja, mas nunca tomou essa atitude de entregar a tua vida para Jesus Cristo. Se você deseja isso, levanta a sua mão que eu quero orar primeiro por você. Quem deseja? Amém, querido. Levanta bem alto sua mão. Quem mais deseja? Você quer declarar que Jesus Cristo é teu Senhor? Amém. Amém. Quem mais?